Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre uma dúvida que muitas pessoas têm. E apesar de se falar muito nisso na internet, normalmente não é explicado da maneira mais simples e muitas pessoas acabam encontrando dificuldade em entender. Então eu vou falar hoje sobre o que é hospedagem. Meu nome é Wagner de Brito e vou tentar explicar da melhor maneira possível e também da mais simples e didática para que todos possam entender de uma vez por todas o que é hospedagem. Bom, em primeiro lugar, antes de você entender o que é a hospedagem, é muito importante que você entenda bem o que é um site ou um blog. Ou mesmo você pode pensar até loja, e todos os outros tipos de sites que existem por aí, certo? Mas vamos pensar no que são mais utilizados, que são sites e blogs. Então, assim, o que é, na verdade, de forma bem simples, um site e um blog? Um site e um blog é uma pasta com vários arquivos dentro, ou até mesmo várias pastas com vários arquivos dentro. Isso significa que um site e um blog é exatamente igual a essas pastas que você tem no seu computador, certo? Então, essas mesmas pastas que você tem aí na sua área de trabalho, nas suas pastas de documento, que tem arquivos dentro, isso é, na verdade, um site. Logicamente, os arquivos são diferentes, são arquivos específicos, né, para se visualizar, criar e visualizar um site. Porém, resumindo de forma simples, um blog e um site é nada mais, nada menos que pastas com arquivos. Simples assim, certo? Não precisa pensar de forma complexa, porque não é exatamente isso. Basta com os arquivos. Então, a gente agora consegue entender melhor o que é a hospedagem. Para que isso fique simples, eu vou fazer uma analogia com um hotel. Afinal, hospedagem vem de hospedar, certo? Então vamos lá. Em um hotel, o que normalmente as pessoas fazem é se hospedar, certo? E o hotel faz o quê? Você vai no hotel e você aluga, normalmente por dias ou por meses, né? Você aluga um quarto de hotel para que você possa ficar lá. E não é diferente com o teu site, certo? O que você faz? Uma hospedagem de sites, você paga um valor mensal para que você possa hospedar o seu site. E você alugando o hotel, né? Pagando lá a mensalidade ou a diária do hotel, você pode então fazer o quê? Ir e ficar nesse quarto, se hospedar. Com o site, o que acontece é que você pode pagar a hospedagem para que a sua pasta com seus arquivos fiquem guardadas ali naquela hospedagem. Então, aquela hospedagem nada mais é do que computadores. Então, assim, computadores, sabe computador que você tem na sua casa? Então, e eu também tenho e estou utilizando agora para fazer essa aula? Então, normalmente se guarda em computadores, que de forma mais criteriosa e avançada se dá o nome de servidor. Então, o que acontece? Você guarda os seus arquivos, que são a sua pastinha e os arquivos que são o seu site ou blog, dentro desse servidor, que é um computador. E aí, porque você está guardando lá, ou seja, você está hospedando, você tem que pagar uma mensalidade para essa empresa, certo? Dona desses computadores. Então, de forma simples, é como se você fosse o site, as pastas e os arquivos, certo? E o hotel fosse o servidor, que é o computador. E aí você se hospeda no hotel. No caso, você hospeda seus arquivos, pastinhas, que é o seu site, blog, na hospedagem, ou seja, nesse computador. E por que você tem que fazer isso? Porque esse computador está configurado para ser acessado por todos os outros computadores. E é isso que faz a internet funcionar, certo? É isso que faz com que eu, por exemplo, possa conseguir acessar o seu site ou o seu blog. E vice-versa, você possa conseguir acessar o meu site e os meus blogs. Porque da forma com que é configurado, permite esse acesso. Então, seguindo essa analogia, nós temos, de forma simples,
A hospedagem nada mais é do que o lugar aonde vai hospedar os seus arquivos que são do seu site, do seu blog. Simples assim. Não existe nenhum motivo para uma ideia mais complexa além dessa, certo? Agora tem uns outros pontos importantes. É bem comum todas as pessoas, ou muitas delas, em algum momento da vida, utilizarem uma hospedagem gratuita. E, bom, é óbvio, né? O motivo de utilizar uma hospedagem gratuita é porque você não quer pagar por uma hospedagem. E qual que é os prós, qual que é o contra, os contras, né, de você utilizar uma hospedagem gratuita? Eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou te dizer os motivos pelo qual você deveria utilizar uma hospedagem paga. Por que eu vou explicar isso também? Porque é muito comum, as pessoas, além de terem a dúvida do que é de fato uma hospedagem, elas também não conseguirem entender direito por que elas têm que pagar a hospedagem. Ou até mesmo porque algumas pessoas utilizam hospedagem gratuita. E se existe gratuita, por que ela pagaria? Certo? Então, assim, por que você pagaria uma hospedagem? Então, continuando com a analogia do hotel, imagine o seguinte: você alugou um quarto, um pequeno quarto, de 10 metros quadrados ou menor até, para você se hospedar, certo? E aí você recebeu do nada, de forma surpresa, a visita de 100 amigos seus. Imagine, 100 amigos seus. A pergunta que fica no ar é: esses 100 amigos irão caber no seu quartinho de hotel de 10 metros quadrados? De forma confortável, e eu acredito que nem, né, que se espremer um pouco, eles irão caber. Ou seja, eles ficarão apertados, você terá uma superlotação desse quartinho e eles, na verdade, não conseguirão entrar lá, certo? Isso pode acontecer com a sua hospedagem de sites. Então, você pode ter uma hospedagem de sites que ela acaba não suportando as visitas. Então, se muitos amigos, conhecidos ou visitantes de forma geral resolvem visitar o seu site de uma hora para outra, pode ser que a sua hospedagem não suporte isso e ela venha a cair. E aí você deixa de aparecer, né? O seu site cai. É aquele momento muito chato para uma pessoa que tem um site, trabalha duro nele e acaba que vê ele fora do ar. Esse é um motivo pelo qual você precisa pagar uma hospedagem. Temos um outro motivo, que continuando com a analogia do hotel, nós podemos imaginar o seguinte. Então a gente viu que 100 amigos seus vieram te visitar, certo? Vamos imaginar como esses amigos vieram te visitar. Vamos imaginar que esses amigos resolveram pegar um meio de transporte mais adequado para que eles fossem te visitar. Que seria o quê? Um ônibus, certo? Acredito eu que para 100 pessoas, um ônibus é a maneira mais fácil, né, e confortável de se transportar. E aí o que acontece? Existe outra maneira de transportar essas 100 pessoas, esses 100 amigos seus que querem te visitar? Sim, poderíamos usar carros. Porém, para usar carros, a gente vai ter que fazer o quê? Várias viagens. Não vai caber todo mundo em um carro, num dois, num três, sei lá. Vão precisar de vários carros. A gente vai ter que fazer várias viagens, idas e voltas. E não dá para garantir o conforto das pessoas aí, né? Porque pode ter aqui mais pessoas dentro do carro do que realmente o carro cabe. Então você imagina o seguinte: o meio de transporte mais adequado seria o ônibus. Um meio de transporte que não é legal seria os carros, certo? Se tratando da sua hospedagem, isso se chama tráfego. E é como o seu servidor está preparado para receber a quantidade de pessoas que visitam o seu site, que seriam os seus amigos, ou seja, a forma com que eles vão se transportar, a forma com que todos chegarão juntos até o seu site. Isso é bandit, né, ou banda, ou tráfego. É a forma técnica com que todo mundo conhece. Então, se um servidor é gratuito, normalmente você vai ter esses valores bem pequenos mesmo, significando que quando pouquíssimas pessoas acessarem o seu site, você já poderá ter problemas. Ou seja, de repente seu site até irá cair. Então, esse é um outro diferencial
de uma hospedagem paga. O outro motivo pelo qual você deveria pagar uma hospedagem é anúncios. Por quê? Wagner, anúncios. Eu vou ganhar dinheiro com anúncios? Não. Na verdade, quando uma hospedagem é gratuita, muitas vezes o dono, né, dessa hospedagem, ou você pode imaginar o dono do hotel, ele cobra alguma coisa em troca, porque na verdade nada é 100% gratuito. Sempre existe alguma coisa em troca do gratuito. E aí, muitas vezes, eles colocam anúncios no seu site. Isso mesmo. Anúncios inoportunos e nem sempre relevantes. Então, se a gente continuar com a nossa analogia de hotel, é como se alguém chegasse e colasse papéis na porta do seu quarto no hotel, dizendo, me chute, bata aqui, qualquer coisa desse tipo, te incomodando, e incomodando outras pessoas também. Na sua hospedagem vai acontecer a mesma coisa, vão colocar anúncios de forma obrigatória, que irão te incomodar e irão incomodar os seus visitantes, certo? Um outro motivo pelo qual você deveria pagar uma hospedagem é o domínio. Eu vou fazer um vídeo específico para detalhar mais sobre o domínio, certo? Porém, eu já posso adiantar o seguinte: o domínio é o nome que dá para o seu site. Então, todo site tem um nome, que é por onde ele é acessado. O Google, Facebook, Microsoft, MSN, Hotmail, Gmail, preparaçãosamurai.com, hbook.com e assim por diante. Uma série de sites, todo site tem que ter a sua URL, o seu nome, certo? Isso se dá o nome de domínio. Quando você pensa em criar um site ou blog, uma das primeiras coisas que você deve pensar é no seu domínio. Até porque você precisa saber se ele existe ou não. Bom, muitas hospedagens, quando são gratuitas, elas obrigam você a ter um domínio vinculado àquela hospedagem, ou no mínimo fazer o registro lá. O que isso quer dizer? Se a gente fosse fazer a comparação com o hotel, isso significaria que, vamos dar um exemplo, você se chama João. E aí, ao chegar no hotel, você diz para a recepcionista, por favor, quando alguém me procurar, diga que eu estou, né? A recepcionista fala, desculpa, mas eu não posso registrar o nome do senhor aqui para dar informações para outras pessoas. Eu apenas posso criar um nome novo para o senhor aqui, onde eu irei registrar no meu sistema, e aí sim, com esse novo nome, eu poderei dizer para as pessoas que esse novo nome está aqui. Então, é como se ela pedisse para você trocar de nome, e aí você tivesse que se chamar, então, Carlos, por exemplo. Então a partir de agora eu me chamo Carlos aqui, e aí toda vez que alguém chegar procurando, eu vou dar informações sobre o Carlos. Isso é uma coisa um pouco confusa, mas basicamente o que acontece é que você não tem o seu nome, a liberdade de criar o seu nome de forma tão simples como quando você está numa hospedagem paga, que é um direito básico que você tem ter alguns nomes, por exemplo, até mais de um. Então, esse é um outro motivo pelo qual você deveria ter uma hospedagem paga. Talvez o último motivo da nossa lista, pode haver outros, mas da nossa lista, o último motivo é a liberdade que você pode ter para alterar os seus arquivos, as pastas do seu site. Então, em hospedagens gratuitas, você costuma não ter nenhuma liberdade. Você costuma às vezes nem tem acesso aos arquivos. Numa hospedagem paga, você tem acesso total aos seus arquivos e pastas. Se a gente fosse comparar com o hotel, é como se o hotel não deixasse você mexer em nada. Então você não tivesse o poder, por exemplo, de puxar a mesa para outra parede para facilitar na hora que você for tomar o seu café da manhã. Eles simplesmente não deixariam, falar, não pode mexer nada. Nada mesmo. Ou seja, nem a mesa pode se deslocar, nem as cadeiras podem se deslocar. Aí você fala, mas caramba, eu queria se deslocar só um pouquinho para eu tomar o café de forma mais confortável. Não, não pode. Seria mais ou menos isso. As hospedagens gratuitas tendem a não deixar você mexer nos seus arquivos. Lembre que os arquivos e pastas são o seu site e blog. Significa que você vai ter muita dificuldade para mexer na raiz do seu site. E quando você tem uma hospedagem paga, você tem total liberdade. Você pode fazer o que você quiser com os seus arquivos e as pastas do seu site ou blog, certo? Então, espero que você tenha entendido de uma vez por todas o que é uma hospedagem.
principalmente com essa analogia de hotel, porque é exatamente isso, você hospeda seus arquivos em algum lugar, que nada mais é do que o seu site ou blog. Espero que você tenha entendido também o porquê seria interessante ter uma hospedagem paga. Hoje em dia é muito acessível uma hospedagem paga. Você pode, com valores bem pequenos, ter uma hospedagem de qualidade. E espero que você tenha entendido todos os motivos pelo qual você deveria ter uma hospedagem paga. Detalhe, tá? Eu quero deixar uma observação. Eu não estou dizendo que você não deva, em nenhum momento, usar a hospedagem gratuita. Isso depende muito da necessidade. O que eu gosto sempre de dizer é que as pessoas têm que entender o porquê elas estão fazendo as coisas que elas estão fazendo. Se você está 100% entendido, se você entende o porquê você está utilizando uma hospedagem gratuita e não uma paga, e você entende os benefícios e os malefícios que existem nessas escolhas, perfeito! Você pode continuar utilizando ou você pode vir a utilizar ainda. Não existe problema nenhum nisso. Até porque existem muitos momentos que talvez valha a pena usar uma hospedagem gratuita. Porém, saiba dessas dificuldades e saiba dos benefícios de ter uma hospedagem paga, certo? Eu já utilizei muitas hospedagens, né? Tanto gratuita como pagas. Na verdade, as gratuitas eu nunca gostei delas, porque eu sempre achei muito ruim as restrições. É horrível ter restrições. Tem todas essas que eu falei e às vezes tem outras, mas enfim, o que acontece? Eu já utilizei várias hospedagens e eu vou fazer o seguinte: se você está vendo esse vídeo no YouTube, então vai ter um link para que você possa acessar o e-book desse vídeo. Esse vídeo, na verdade, faz parte no e-book, certo? Que ele fica em exposição no hbook.com.br, que é um site meu, certo? Onde eu coloco todo o meu conhecimento lá. Então, esse vídeo, na verdade, faz parte do e-book. Eu até sugiro que você leia o e-book, porque é muito legal. O texto, ele é sempre feito de uma forma ainda mais simples, para que você possa ler e entender ainda mais. Tem imagens, ilustrações para te ajudar a entender. E então eu sugiro que você vá lá, leia. E outra coisa, no final eu vou dar tipo 2 links para tipos de hospedagem diferentes que eu julgo de qualidade. Detalhe, por que só 2 links? Porque é literalmente as que eu julgo de qualidade. Ou seja, não tem nenhuma encheção de linguiça, não tem nenhuma que é mais ou menos, ou sei lá, que eu coloquei para encher linguiça lá, para encher o espaço, não. Só são duas. Uma é uma hospedagem comum, que é a que normalmente as pessoas utilizam, que se chama hospedagem compartilhada. E a outra é uma hospedagem para quem deseja ter o servidor próprio, ou seja, para aqueles que desejam alugar uma máquina. Alugar a máquina do zero, ou seja, essa pessoa vai ter que ter conhecimento para configurar a máquina do zero, certo? Esse é o tipo de máquina que eu utilizo hoje em dia. Por isso que eu vou deixar lá. Algumas pessoas têm um conhecimento avançado em servidores e etc. E aí pode ser útil saber que essa hospedagem é de qualidade. Nunca tive problema, sempre gostei muito do suporte. Utilizo servidores em outros países e a gente faz testes de velocidade e é excelente. Então, acredito que seja bastante útil. Então, eu vou deixar os 2 tipos de hospedagem lá, os links. Se você tiver interesse, são 2 links de muita qualidade, né? E você pode utilizar, confiar que com certeza você vai ter um bom serviço lá e até mesmo um bom suporte. Certo? Eu agradeço novamente você. Segue nossas redes sociais, certo? Curte a nossa página, tanto no site, né, no HBook, você pode curtir o e-book lá. Compartilha o e-book. Se você achou que esse conhecimento te ajudou, conhece outras pessoas que vão se beneficiar desse conhecimento, por favor, compartilha, porque isso é importante para vocês e para nós. E não esquece de dar o joinha no canal, certo? Porque isso também é muito importante para que a gente possa continuar desenvolvendo o nosso trabalho e vocês continuem recebendo conteúdo de qualidade. Certo, galera? Valeu, muito obrigado.